Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Sou Evaldo da Assunção, médico aposentado e escritor em atividade. E nessa crônica de hoje, é a 15ª dessas nossas crônicas, ela aborda um tema muito interessante, eu acredito, que me motivou, inclusive, a escrever essa crônica. Não há tempos passados, mas há poucos dias. Exatamente porque eu recebi de um colega, que citarei durante a apresentação, um episódio interessante acontecido com um filósofo, né? E vocês vão entender por que isso me prendeu e achei interessante. O aconselhamento para os outros alcançarem o sucesso é uma prática muito mais antiga do que se pensa. No Antigo Egito, havia um gênero chamado Sebait, cuja expressão tem significado semelhante a ensinamentos. Escritas em papiro, as obras davam aos egípcios conselhos e lições sobre ética para uma vida melhor e mais plena. Mas foi durante a Idade Média e o Renascimento que surgiu um gênero literário bem específico, conhecido como Espelhos de Príncipes, pois o seu objetivo era instruir jovens governantes sobre os meandros e as armadilhas do poder ou fortalecer a imagem de um monarca. Certamente, a obra mais famosa desse gênero foi O Príncipe, um verdadeiro manual sobre a arte de governar, escrito por Maquiavel no século XIV. Curiosamente, esse autor, e pelo seu livro, né, que deu origem à palavra maquiavélico, quando a pessoa é bem esperta, bem sabida para fazer as coisas. Era assim que o Maquiavel preparava os governantes. Contudo, a autoajuda como um gênero próprio nasceu por volta de 1859, quando o biógrafo e editor francês Samuel Smiles publicou o livro Self-Help with Illustrations of Character and Conduct, traduzindo, autoajuda com ilustrações de caráter e conduta. Foi ele o primeiro livro que usou essa expressão, aliás, criou a expressão, que viria a se tornar sinônimo de todo um gênero, a autoajuda. No início do século XX, o escritor e orador norte-americano Dale Carnegie tornou-se o pioneiro em livros de autoajuda. Até hoje, tantos anos passados, a sua obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, impressa em outubro de 1936, sem dúvida é um dos livros mais lidos no mundo, já tendo sido vendido mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo. Em 2020, no Brasil, o livro mais vendido não foi de aventura, mistérios ou amor, e sim um livro de conselhos de economia para o leitor alcançar uma independência financeira. Eu faço essa síntese histórica para comentar o excelente texto ao qual eu me referi no início, do confrade da Academia Mineira de Medicina, professor Nilson de Camargos Rosso, narrando um fato curioso ocorrido com um filósofo alemão do século XIX, Schopenhauer. Ele, Schopenhauer, que sempre enfatizava a compaixão no convívio social, na vida real se mostrou o oposto, exemplificado pelo que foi chamado de o incidente da escada. Nele, conta-se que Schopenhauer envolveu-se numa briga com a vizinha Caroline Louise Marquette, empurrando-a pelas escadas. Esse episódio ocorreu em 12 de agosto de 1821, em Berlim, e assim foi narrado.
Schopenhauer encontrou 3 vizinhas conversando e costurando na antessala do seu apartamento, um espaço que ele considerava ser de seu uso exclusivo. Ele exigiu imediatamente que elas saíssem dali. 2 obedeceram rapidamente, mas Caroline Marquette, de 47 anos, recusou-se a sair, afirmando que ela era uma pessoa honesta e não estava fazendo nada de errado. A discussão aumentou e acabou ele partindo para a via dos fatos, empurrando-a em direção às escadas. Ela caiu, alegou ter sido agredida com bastão, socos e chutes, além de ter o vestido rasgado. Curiosamente, o que lhe incomodou mais foi o filósofo tê-la chamada de velha bruxa. Não gostou. No dia seguinte, ela apresentou denúncia pela injúria e também pelas lesões físicas. E o filósofo foi condenado a pagar à vítima uma pensão vitalícia. Quando Caroline morreu, décadas depois, o filósofo anotou friamente: obit annus, habit onus, que traduzindo do latim significa: morreu a velha, acabou o fardo. Esse elemento, relata o autor, revela o temperamento difícil de Schopenhauer, frequentemente descrito como um misantropo, impaciente e avesso à convivência social. O que contrasta, obviamente, com sua filosofia, na qual enfatizava a compaixão como base da moral, tornando-se um caso emblemático de como sua vida nem sempre refletia seus princípios técnicos. À guisa de resposta, eu escrevi ao confrade Nilson: muitíssimo obrigado por essa sua singela colocação sobre Schopenhauer. Não conhecia esse fato, mas o considero extremamente ilustrativo para o velho refrão: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Frequentemente nós escutamos essa retrucar ao comportamento de certas pessoas. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Todavia, mesmo diante da aparente incoerência do filósofo, eu não desdenho seus ensinamentos. Quantas vezes nós mesmos aconselhamos aos nossos clientes a não fazerem coisas que nós mesmos fazemos poucas vezes, ou quem sabe até não fazemos. Quantas vezes nós mesmos, palestrantes, professores em diversos cursos, falamos em entrevistas públicas e escrevemos livros de crônica com ótimas sugestões de vida e para a vida. Mas na prática pessoal, muitas vezes falhamos naquilo que propomos aos outros fazer. Mas não censuro a ninguém por isso, nem a mim mesmo, pois o importante é termos a consciência de nossas limitações, procurando corrigi-las. Tampouco considero isso como uma incoerência. Afinal, faz parte da nossa fragilidade humana, né, ter amplos conhecimentos, mas também a natural fraqueza para nem sempre colocar os nossos conhecimentos em prática. Felizmente, muitos daqueles que nos ouvem ou nos leem não nos conhecem pessoalmente, tampouco sabem de nossas idiosincrasias. E sendo assim, ouvido ou lido aquelas sugestões, eles refazem suas vidas, reordenam seus pensamentos e ações e se tornam pessoas melhores e felizes. Tudo motivado por aquilo que nós lemos, nós escrevemos, né? E eles leram ou escutaram.
Na certeza de que isso acontece, ficamos em paz com a nossa consciência, estimulados para continuarmos divulgando coisas boas, ainda que tenhamos nossas faltas e ainda deixando de fazer, às vezes, aquilo que sugerimos que os outros façam. Afinal, aquilo que transmitimos para os outros sempre ressoa dentro de nós e nos leva a pensar mais, refletir mais e até aprender com aquilo que nós ensinamos. E certamente, fazendo isso, tornamo-nos também um pouco melhores. Assim penso eu. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e estão gostando desse meu programa semanal, né? E se você gostou de um e de outro, eu lhe peço que, por favor, coloque no final agora, né, dessa apresentação o seu gostei, pois isso ajuda bastante a valorizar o programa. Também lhe convido a inscrever-se, né, nesse meu canal, para que vocês possam receber a comunicação de todos os novos vídeos que nele forem colocados. E mais um convite. Conheçam os muitos outros vídeos que já estão colocados no nosso canal já há algum tempo. Tem muita coisa interessante e de assuntos os mais diversos, em que eu compartilho com vocês coisas que eu aprendi, coisas que eu vivi e que eu acredito que seria do interesse de vocês conhecer. Portanto, fica o convite, né? E até a próxima crônica, se Deus quiser, sexta-feira que vem.